Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 24 ao 33. Mais uma vez, lendo esse trecho, essa parte, essa perícope do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 10, verso 24 ao 33, assim diz a palavra do Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para conhecermos mais do Senhor e da Tua vontade. Tenha misericórdia da minha vida, usando-me para trazer a palavra do Senhor, e que o meditar do coração e as palavras dos lábios lhe sejam agradáveis, Senhor. Seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Veja bem, algumas Bíblias trazem aí um subtítulo. E nesse subtítulo, provavelmente, assim como a minha, vai estar os estímulos. Falando justamente que nesta parte do Evangelho, Mateus fala sobre estímulos dados aos discípulos. No entanto, eu percebo que aqui nós não temos estímulos. Nós temos um estímulo, um único. A estrutura do texto aqui é uma estrutura poética e que faz algo que são paralelos. Então, o mesmo que se disse em algum local vai se repetir de forma diferente, mas dando o mesmo entendimento. Dessa forma, o meu propósito hoje de mostrar esse estímulo para a pregação do Evangelho é mostrar como muitos não fazem ideia do que é ser um verdadeiro cristão e como devemos viver na sociedade. Muitos não fazem ideia do que é ser um verdadeiro cristão e viver e como se deve viver na sociedade. Eu percebo que é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Vamos recordar de umas coisas antes de percebermos o texto? Primeiro, Jesus aqui, ele chamou 12, ele escolheu 12 discípulos e lhes deu o apostolado e autoridade para, indo como apóstolos, realizarem, mediante a autoridade que lhes foi dada, não apenas a pregação do Evangelho, mas também sinais maravilhosos. Então, os apóstolos tinham, da parte de Jesus, a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para realizar sinais e maravilhas, mas o principal era pregar o Evangelho.
O Senhor já os havia instruído em muitas coisas. O Sermão do Monte, no dia a dia com eles, mesmo antes e após o Sermão do Monte, as pregações de Jesus, as curas que Jesus realizou. Então os discípulos já tinham uma certa experiência do que deveriam fazer. Jesus então chama os 12 escolhidos e os comissiona para pregar o Evangelho, para fazer missões. E dá instruções, que é aquilo que nós vemos já no início do capítulo, dizendo o que deveriam e o que não iriam levar, o que fazer e o que não fazer, como estar ali no meio da sociedade. No domingo passado, o que nós lemos e observamos foi o versículo 24 e 25, quando é dito acerca dos discípulos não quererem ser diferente do seu mestre, no sentido de ter uma vida melhor do que a do mestre, ou seja, serem reconhecidos de forma diferente do que o mestre, recebendo assim elogios ou boa vida ou qualquer coisa nesse sentido. Ele diz: se chamaram a Beelzebul, ou seja, se disseram para Jesus: estás possesso de demônio, e fizeram com Jesus todas aquelas atrocidades, o que não viriam a fazer com os discípulos? Então essa foi a instrução, a ideia. Por isso eu não vejo aqui como estímulos, porque este não era um estímulo para a pregação. Eu sou motivado a pregar porque eu vou sofrer? Eu sei que o Senhor Jesus havia ensinado no Sermão do Monte: bem-aventurados os que padecem por causa do seu nome, aqueles que serão perseguidos por causa do seu nome. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem por causa do nome de Cristo. Então, ser perseguido e padecer é uma dádiva, é uma bênção, é algo que nos traz nos faz felizes, porque somos dignos de receber algo devido ao nome do Senhor. Mas isso não pode ser um estímulo. Eu não posso pensar em pregar o Evangelho, em me mostrar para as pessoas, simplesmente porque eu quero receber perseguição. Quem em sã consciência quer sofrer? Quem entre nós, em sã consciência, quer padecer? Quer ser perseguido? Quer ser apedrejado, como Paulo foi? Atos capítulo 21, que nós lemos na liturgia do culto. Quem quer ser levado para a prisão por defender a fé em Jesus? Nós hoje não vivemos uma perseguição grande, mas saiba, por mais que o governo possa mudar e governantes tementem a Deus possam vir a tomar posse de alguns países, a perseguição religiosa tem que aumentar, tem que desenvolver, tem que ser mais pesada do que hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que perceber que esse estímulo de receber perseguição não pode ser um estímulo para a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, então, aqui, anunciando aos discípulos a instrução e tudo aquilo que haveria de acontecer, tanto com eles enquanto fossem enviados, quanto com eles no futuro, eu percebo que aqui ele vai trazer um único estímulo. Acompanhem comigo para tentarmos perceber então isso. No versículo 24 e 25, que nós vimos no domingo passado, nós vimos justamente sobre o fato de que, se eles fizeram o que fizeram com Jesus, sendo ele o Mestre, sendo ele o Messias, quanto mais conosco, meros discípulos do Senhor Jesus. Se nós sofremos o que Jesus sofreu, já está de bom tamanho. Agora no versículo 26 a 27, presta atenção, nós entendemos que o cristão aqui ele é chamado para expor a si mesmo como sal e luz do mundo. Veja, diz aí, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto
que não venha a ser escondido, ser conhecido. Perdão. O que vos ensino às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz aos ouvidos, proclamai ao eirado. Veja, primeira coisa, é muito comum ver pessoas ameaçando outras pessoas com esse tipo de texto, afirmando que Deus conhece tudo e nada ficará encoberto diante do Senhor. Então, muitas vezes pessoas ameaçam, olha, Deus sabe, Deus conhece, olha, Deus está vendo. E isso é verdade. É verdade sim que Deus conhece e que e que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Isso é verdade. É verdade sim, Romanos capítulo 14, verso 12, Paulo diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É verdade que nós prestaremos contas a Deus. É verdade sim, que nada do que nós fizermos ficará escondido, não será revelado. É verdade sim, que Deus nos vê quando nós achamos que estamos fazendo algo em secreto, Deus está ali a ver todas as coisas. 1 Pedro capítulo 4, verso 5, Pedro diz acerca dos descrentes, ele fala, os quais, os descrentes, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Sim, todos prestarão contas. Provérbios 12, 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É verdade sim. Então muitas vezes as pessoas dizem, ameaçando umas às outras, dizendo, olha, não adianta esconder, um dia vai ser revelado, Deus revela, Deus vai trazer juízo, e se não for agora, haverá um julgamento em que toda a obra será apresentada diante do Senhor. Mas eu entendo que não é isso que esse texto está dizendo. Nisto é verdade, mas não é isso que o Senhor está instruindo aqui. Há quem diga que o Senhor está instruindo aqui, e aí entra esse pensamento de estímulo, ou seja, de motivação para pregar, que ele está dizendo o seguinte, que não temam esses homens que irão perseguir vocês. Por quê? Porque o que eles fizerem contra vocês, Deus está vendo e no juízo será revelado. Veja, uma coisa é alguém dizer para a outra, olha, cuidado, porque o que você está fazendo às escuras, às escondidas, Deus está vendo e você vai prestar contas a Deus. Outra coisa é dizer, não, olha, tudo que estão fazendo contra mim, toda perseguição, toda injustiça, um dia vão prestar contas a Deus. Ou seja, eu vou pregar o Evangelho, e se alguém me fizer mal, você ainda vai prestar contas a Deus. Alguns dizem que é isso que o texto quer dizer. Inclusive, o William Hendricks, que é um comentarista, que um dos que eu leio para o preparo do sermão. Ele diz o seguinte, tudo quanto agora é oculto, um dia será revelado. Quem são esses inimigos? O que fizeram? A quem perseguiram? Como serão castigados? Ou seja, ele está dizendo que o estímulo para pregar o Evangelho é tudo que fizerem contra nós, o Senhor vai cobrar depois. Mas eu sinceramente não penso. Eu com todo temor ao Senhor não acredito. É verdade sim que o Senhor irá punir os ímpios. É verdade sim que as obras dos ímpios vão ser julgadas e conforme nós lemos acima, E é sim algo apresentado até no Salmo. O Davi, no Salmo 73, ele diz o seguinte, ele vai falar que ele teve inveja dos ímpios. Por que Davi teve inveja dos ímpios? Porque os ímpios prosperavam. E parece que Deus não se importava com aquilo. Os ímpios mentem, enriquecem,
de forma ilícita, prejudicam as pessoas e estão por aí vivendo uma vida boa, entre aspas, né? Os ímpios, os não cristãos estão por aí prejudicando os outros e parece que Deus não se importa com isso. Davi, no Salmo 73, então diz que invejou a vida dos ímpios, até que ele entrou no santuário de Deus e então ele atinou para o fim dos ímpios. Ou seja, quando ele entrou na presença do Senhor, é que ele então atinou, se lembrou, ele viu. Por que invejar os ímpios? Porque o fim deles é penação, é sofrimento diante do Senhor. Mas com muito temor, de fato, como eu digo, eu não concordo com esse pensamento e não acho que isso é um estímulo. Por quê? Porque na verdade, queridos, eu penso e sinto tristeza quando alguém não aceita o Evangelho. Eu, quando anuncio para alguém e encontro resistência, ou se essa pessoa vem a me fazer algum tipo de crítica, ou diante de outras pessoas tentar me difamar, ou de alguma forma me expor, por quê? Porque o pensamento cristão é diferente do pensamento da sociedade. Eu não penso no meu coração, você está fazendo isso, um dia você vai pagar, porque Deus está vendo e um dia você vai pagar. Eu não consigo pensar. Eu não acho que isso é um estímulo para pregar. Sofrer perseguição devido à mensagem do Evangelho é bem-aventurado por quê? Porque marca que nós de fato somos cristãos. Nós vamos ver isso ainda na continuação do texto. Agora, pensar que o que está oculto aqui, que ele está dizendo, né? Pois nada que está encoberto que não venha a ser revelado, pois nada que há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que venha a ser conhecido, que não venha a ser conhecido. Ou seja, eu não consigo ver esse texto como algo que ele está dizendo, o que fizeram com você vai ser revelado. O que eu percebo nesse texto é que Jesus está chamando os discípulos para se apresentar, para se expor e para anunciar o Evangelho como sal e luz do mundo. Porque, veja bem, ele diz, portanto, não os temai. Versículo 26, ele diz isso de referente ao quê? Se referindo a esses homens que iriam persegui-los. Jesus está dizendo, não tenham medo desses homens, porque se vocês tiverem medo do que os homens podem fazer com vocês quando anunciarem o Evangelho, vocês vão se esconder. Vocês vão ter medo de proclamar. Mas saibam que mesmo que vocês se calem, se vocês são realmente crentes, serão revelados. Mesmo que vocês se escondam no meio das pessoas, se vocês são verdadeiros crentes chamados pelo Senhor Jesus, as pessoas vão reconhecer e vão ver algum diferencial. Não há nada que fica escondido, principalmente quando se trata de vida cristã e de evangelho. Veja, é uma informação de que o verdadeiro discípulo de Jesus nunca viverá secretamente. Crente não deve viver de forma secreta, devemos nos expor. Pelo medo, portanto, eles talvez se esconderiam dos homens que poderiam lhe fazer algum mal. Lembrem, João capítulo 18, do verso 15 ao verso 27, Jesus é levado ao sumo sacerdote e ali no pátio, Pedro está se aquecendo numa fogueira junto a outras pessoas e ele ficou ali na dele. Provavelmente, naquele momento, é muito provável que Pedro, temendo, ele ficou ali quietinho. Mas foi reconhecido, não adiantou se esconder.
uma pessoa diz, não é ele, um dos discípulos? O que ele faz por medo? Nega o Senhor por 3 vezes. É interessante que, veja, versículo 27, Jesus diz, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Jesus está dizendo para eles justamente o seguinte, há coisas que eu falei para vocês que talvez vocês não entenderão agora, só vão compreender depois. Há coisas, e isso nós vemos em João capítulo 16, verso 12 e 13, onde deixa muito claro que essas coisas que Jesus anunciou aos discípulos e ensinou, deveria ser segredo até um determinado momento. Quando viesse o Espírito de Deus, depois de Pentecostes, quando o Senhor de fato viesse a ressuscitar. E isso nos ajuda a entender o quê? Veja, o que eu estou tentando mostrar aqui? Que nesse texto aqui, entendo, e eu e alguns outros também, para preparar a mensagem, eu procuro ler e procuro também ver, hoje temos o YouTube e temos a internet, ajuda a ver o que outros falaram sobre o texto. E há muitos irmãos de ministério, presbiterianos, pastores presbiterianos, que têm uma fala diferente. Alguns dizem que de fato, esse texto diz que as pessoas pagarão diante do Senhor o que fizeram conosco. Mas outros concordam comigo, eu concordo com eles, quando diz que o que o Senhor está dizendo aqui é para não deixar o evangelho encoberto, escondido, que os discípulos ficassem em secreto, tinham que ser anunciado. Mas esse anúncio viria somente depois da ressurreição, porque antes haveria de ter silêncio, porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir, porque poderiam vir sobre eles algo antes do tempo, que é justamente o que o Senhor Jesus falava para muitos a quem ele curava. Lembra das curas que ele realizou? Ele diz, olha, não anuncie isso a ninguém, não digam isso às pessoas. Mas as pessoas saíam e faziam o quê? Faziam o contrário. Agora, por que eles faziam o contrário? Porque quando nós compreendemos o Evangelho e conhecemos a Jesus, quem fica calado? Quando você encontra uma alegria que muda a sua vida, como você consegue se calar? O Evangelho não é algo que a gente consegue conter dentro de nós. O Evangelho é algo que explode de nós, que vem, nos traz uma alegria que nós somos incapazes de conter e nós queremos falar para os outros. Quando nós começamos a ter medo das pessoas, a gente vai contendo um leão enjaulado e faminto. Nós temos que deixar o leão livre. Nós temos que de fato abrir-nos e nos expor para que as pessoas nos conheçam e conheçam o Evangelho. Por quê? Porque é justamente isso que o Senhor nos chamou para realizar. Ele de fato quer que nós não sejamos secretos e que o Evangelho fique secreto. Ele diz, anuncie. Aquilo que eu falei ao ouvido, porque ainda não era tempo das pessoas nos ouvirem, agora vocês vão subir nos eirados, ou seja, no alto das casas, em telhados. Alguns dizem que era a forma de que eles anunciavam as coisas naquele tempo. Subiam nos telhados e falavam às pessoas. Ele diz, agora vocês vão expor. E por quê? Aí vem o verdadeiro estímulo, versículo 28. O cristão é chamado para pregar e viver o Evangelho em temor a Deus. Versículo 28. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está nos mostrando que o cristão ele é chamado para viver o Evangelho em temor, viver e pregar em temor a Deus.
este é o verdadeiro estímulo que nós encontramos aqui. Por quê? Porque, veja, ele está dizendo: não temam esses homens que podem vir lhes perseguir, porque o que fizeram ao mestre vão fazer pior aos seus discípulos. Não os temam, antes anunciem, não se escondam, anunciem o Evangelho, se exponham como sal e luz desse mundo. Não temam esses homens, por quê? Porque eles, se eles fizerem algum mal, eles só podem fazer contra a sua carne. Não os temam, porque os homens só podem fazer alguma coisa contra o seu corpo. Veja, primeiro que Jesus, ele nos ensina aqui algumas coisas. Primeiro, que somos formados de corpo e de alma. Aquela ideia de que corpo, alma, espírito e alma, em muitos momentos está se relacionando da mesma coisa. Compreendemos, que nós somos formados de corpo e de alma. Aqui o Senhor Jesus já deixa isso claro. Segundo, que esta alma não morre. A alma não morre, mas o corpo sim. Terceiro, de que morte é simplesmente a separação do corpo da alma. Isso é morte. O que é morrer? É ter o corpo separado da alma. O corpo vai ao pó e a alma, então, está viva. E quarto, que na ressurreição, justamente o corpo vai ser restaurado e a alma vai voltar para o corpo. Veja, nós percebemos isso nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. A quem tem muito medo de ser envergonhado. Então veja, Jesus está dizendo: não temam essas pessoas, porque eles só podem fazer mal contra o corpo. Mas por medo dessas pessoas, há quem se sinta amedrontado de ser envergonhado, de ser exposto diante de outras pessoas, de ter simplesmente um pensamento diferente. Você está hoje na sociedade, talvez conversando sobre política, e os filhos das trevas que andam por aí criticam um governo que é mais rígido e mais voltado para o que é certo. Por exemplo, um bandido que é bandido e que mata e que anda armado e que faz atrocidades com pessoas, de repente a polícia vai atrás desse bandido. Esse bandido atira na polícia, a polícia dá um tiro e mata o bandido. Tadinho do bandido. Para muitos é tadinho do bandido. Para outros é parabéns à polícia. Para mim é parabéns à polícia. Eu penso que é muito bem feito a polícia. Porque se ele não fizesse o que fez, o bandido estaria vivo. Mas foi livrado, a sociedade foi liberta de alguém. Mas ele tinha filhos, ele tinha esposa, pensasse antes. E segundo, o governo pode vir ajudar aquela esposa e aquele filho. Porque se não há um marido para suprir, procura a segurança social, apresenta a documentação, receba um subsídio e continua vivendo. Os policiais são essenciais para a segurança da população. Não é policial que mata bandido e policial é mau. Bandido é que é mau. Esse é um pensamento mais cristão. Entendo assim. Aí você encontra na sociedade quem pensa diferente de você. Automaticamente você, por medo, porque você é sozinho no meio de um povo, você então não se apresenta, não revela isso. Por quê? Porque tem medo das pessoas, tem medo do que eles podem fazer com você, tem medo de ser exposto, tem medo deles te trazerem palavras ruins e começarem a rirem da sua cara e começarem a te chamar de qualquer coisa. Ou seja, você tem medo das pessoas. O Senhor está dizendo aqui: não temam essas pessoas, quando a questão aqui é falar a verdade da palavra de Deus, aquilo que é de fato algo bíblico.
Não temam, porque se eles fizerem algo, vai ser simplesmente contra o seu corpo, contra a sua vida. Há crentes que se amam tanto que preferem se proteger das pessoas do que ser ferido em suas emoções ou em seu corpo. Isso é uma realidade. Há muitos que preferem, por meio das pessoas, não ferir a sua emoção. Eles vão me criticar, eles vão falar mal de mim, Tem quem tenha medo. No momento da sua morte, Jesus, o que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E de modo semelhante, Lucas registra que Estevão, no momento da morte, Atos 7, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja, os homens podem prejudicar e acabar com o nosso corpo, mas nós não tememos os homens, devemos temer a Deus. Por quê? Porque Deus é o único que não apenas pode destruir o corpo, ele também destrói a alma. Os homens não podem fazer nada contra a alma, mas Deus sim. Por isso ele diz, versículo 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Essa é outra informação que nós temos aqui, que de fato haverá na ressurreição corpo e alma perecendo no inferno ou vivendo nos céus. Uma coisa importante que tem que ser destacada é que não é aqui o inimigo. Muitas pessoas têm medo do diabo porque acham que o diabo é que vai lançar as pessoas no inferno. Não é o diabo que tem poder sobre o inferno. Não é Satanás que está lá governando no inferno. Eu fui um dos idiotas que durante muito tempo da minha vida pensava isso. Porque há muitas pessoas tolas no mundo, que acreditam que o diabo governa o inferno, que Deus, o soberano, criou Cristo e Satanás, dois povos em guerra, e que o povo de Satanás é mais forte do que o povo de Cristo, e que Satanás no inferno está governando. Por quê? Simplesmente porque se Cristo tinha poder, ele teria de fato se livrado da cruz. Miserável homem eu era, por acreditar que Cristo era um fraco criado por Deus, não era Deus. Hoje eu entendo e creio, que Cristo é o próprio Deus, e que Satanás tinha poder. Não é Satanás que lança as pessoas no inferno. Satanás também será lançado no lago de fogo, juntamente com o inferno e as almas que lá estão. O que o texto deixa claro para nós aqui é que o Senhor é quem nós devemos temer, porque é Ele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Pode livrar, mas também é Ele que pode lançar. Esta é a principal motivação, o estímulo para que nós venhamos a pregar o Evangelho e a viver como verdadeiros cristãos. Não pensando que a vida cristã é um mar de rosas, mas ciente de que vamos viver porque tememos a Deus, pois Ele é o soberano Senhor, que pode levar para o inferno, lançar nas trevas o homem e a alma. Pode livrar, mas é o único também que lança para lá. Eu disse que o texto é um paralelo, certo? Então imagina, do versículo 24 até o versículo de número 27, nós temos uma primeira estrutura. O versículo 28, nós temos algo que é colocado ao meio. Depois, do versículo 29 ao versículo de número 31, nós temos um outro ponto que se relaciona com os versículos 24 até o 27. E do 32 ao 33 com o versículo 28. Então, ou seja, tem aqui um pouco, ele fala, aí apresenta algo, depois repete e depois apresenta mais uma vez. Essa parte se relaciona com essa e essa se relaciona com o primeiro. São os paralelos, certo?
Então, o que nós vemos aqui? Nesse momento, então, o Senhor diz, e a gente percebe que somos chamados para termos confiança no Senhor, como cristãos, para pregar por temor ao Senhor. Esta é a real motivação para que não venhamos a nos esconder como crentes e anunciamos o Evangelho. Não tememos aos homens, mas tememos a Deus, que nos chamou para sermos suas testemunhas. Aí no versículo 29, então, nós temos um terceiro ponto. Eu tive medo disso, queridos. Eu tive medo de tentar trazer toda essa parte para a nossa compreensão. Mas o nosso horário avança. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esses 2 últimos tópicos para o próximo fim de semana. E vou parar por aqui, tentando fazer então um resumo dessa parte e as aplicações que eu percebo dela, de maneira que no próximo domingo nós percebamos o que o Senhor fala então do verso 29 ao verso de número 33. Então, só voltando então aqui a esses pontos. Primeiro, o Senhor chama, somos chamados para ser cristãos. O cristão é chamado para pregar e viver o Evangelho em temor a Deus e também para poder pregar e se expor, O cristão é chamado para se expor como sal e luz deste mundo. Do versículo 26 ao versículo 27 nós vemos, o cristão é chamado para se expor, não para se esconder, para se expor. E temer ao Senhor e não temer aos homens. A conclusão que eu vivo aqui e trago para nós como aplicação é a seguinte: viver a vida cristã não é uma promessa de exaltação perante os homens. Viver a vida cristã não é esperar que os homens digam: olha, aquele é um crente, olha, maravilha, Um crente, que espetáculo de pessoa. Viver a vida cristã é esperar que sejamos criticados e perseguidos por ser crentes. Esse é o chamado para a vida cristã. Em muitos meios, se as pessoas entendessem verdadeiramente o que é ser um cristão, muitos não iriam para as igrejas. Porque há muitas igrejas hoje que as pessoas vão porque o pregador expõe as escrituras. Há muitas igrejas que as pessoas estão indo porque chegam lá e eles estão entendendo aquela coisa de ciência. O que a Bíblia diz? Pois é, aqui está falando sobre isso, sobre aquilo outro. Mas não percebem o principal. A Bíblia expõe a nossa culpa. A Bíblia expõe-nos quem é Deus. A Bíblia expõe que somos miseráveis. A Bíblia nos fala sobre Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra as nossas fraquezas. A Bíblia nos fala que uma vida cristã não é uma vida maravilhosa nessa terra, mas é uma vida que pode trazer sobre o homem perseguição. Segundo, não devemos nos esconder, então, por medo dos homens, mas devemos anunciar o Evangelho de Cristo a todos quanto o Senhor, nosso Deus, o permitir. Lembrando que nós anunciamos a quem o Senhor nos permitir. Falamos àqueles que o Senhor, de fato, nos permitir falar. Atentos como a serpente, mas simples como os pombos. E terceiro, não temos que temer as pessoas, mas sim a Deus. O ponto principal, tememos a Deus. Ele sim é capaz de destruir não apenas o corpo, ele também lança no inferno a alma e o corpo. Tememos a Ele, que é o Criador dos céus e da terra. Veja, a liturgia do culto hoje, não sei se você percebeu isso, ela estava desde o salmo que nós lemos no início, aos cânticos, à sequência da leitura continuada, a proclamação da nossa fé, na leitura da confissão,
no momento da confissão dos nossos pecados, toda a liturgia estava relacionada com o quê? Dar ao Senhor, temer ao Senhor e não confiar em homens. E não temer a homens, temer a Deus. Porque de fato, o Senhor, que criou os céus e a terra, que se preocupa conosco, Ele de fato é o único que pode nos trazer salvação. Se Ele nos trouxe salvação, o Evangelho está presente em nossos corações. Ele quer explodir, Ele quer sair.